Olá, meus amigos. Hoje eu vou explicar de uma forma simples e fácil o que é o plicoma anal, de forma que todo mundo vai entender, e nós vamos entender também por que na grande maioria dos casos nós vamos precisar de uma cirurgia para resolver o plicoma. Vamos lá? Vamos dar uma olhada nisso? Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal. Gente, curte o vídeo, não custa nada, clica no joinha, vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Então vamos lá, né? Que questão de plicoma anal? Plicoma, gente, nada mais é do que uma prega de pele. Muitas vezes o plicoma ele é confundido com as hemorroidas externas, mas o plicoma é uma outra coisa. Plicoma nada mais é do que isso, uma prega de pele que se forma ao lado do ânus. O plicoma ele pode ter várias origens. Qualquer coisa que cause um inchaço na região do ânus pode causar o plicoma. E eu vou dar uma demonstração para vocês aqui como que o plicoma se forma, então aguarda até o final do vídeo. Gente, então qualquer coisa que pode causar inchaço pode formar um plicoma. E o que causa inchaço? Normalmente aquela crise de hemorroidas, por exemplo, a trombose hemorroidária, aquela crise de hemorroidas com grandes inchaços na região. Além disso, a fissura anal, que vai machucando várias vezes aquela região, formando um excesso de pele. Então qualquer coisa que cause esses inchaços pode levar à formação de plicoma. Então qual que é a diferença do plicoma e da hemorroida externa? O plicoma é um excesso de pele que não tem nada por baixo, teria só aquela elevação na pele, enquanto que a hemorroida externa é repleta de vasinhos de sangue ali debaixo da pele. É um tecido mais esponjoso, bem característico quando a pessoa palpa, aquela consistência mais carnosa, mais esponjosa. Então isso seria a hemorroida externa. E o plicoma só a prega de pele. Então, como eu falei para vocês, eu vou fazer uma demonstração aqui o que é o plicoma. E para isso nós vamos usar, claro, né, gente, instrumentos do dia a dia para todo mundo entender e ficar bem fácil. Então vamos lá, eu estou aqui com um balão que a gente vê muito aí nas festas infantis, né? Então imagina o seguinte, a região do ânus, quando ela nunca teve nenhum inchaço, nada, ela vai ter aquela consistência como uma pele mais resistente, mais lisinha ali, tem aquelas preguinhas da região, mas é uma pele mais firme, mais resistente. Depois que tem qualquer inchaço naquela região, o que vai acontecer com essa pele? O balão está furado. Então aqui nós temos o inchaço. Digamos que teve aquele inchaço da hemorroida, um inchaço relacionado a uma fissura anal. Depois que acontece a melhora daquele processo, depois que desincha, olha como que ficou a consistência dessa pele agora, né? Deixou de ser aquela pele elástica, aquela pele que tem uma resistência e virou uma pele mais flácida. Ou seja, a mesma coisa que acontece na região ao lado do ânus quando tem um inchaço, uma trombose hemorroidária, uma crise de hemorroida ou até aquelas fissuras anais. Agora me fala o seguinte, o que a gente pode fazer para essa pele aqui voltar a ser aquela mesma pele que tinha antes? Pois é, muito pouco. Então aquela pele que já sofreu essa dilatação, já inchou, já voltou, aquela pele não tem mais aquela resistência. Então tem muito pouco que a gente pode fazer para tentar ganhar resistência novamente. Então só pequenos plicomas podem até responder a alguns tipos de laser ali na região, mas em geral o plicoma a gente vai precisar fazer uma cirurgia para tirar aquele excesso de pele. A gente não precisa fazer grandes ressecções, a gente vai tirar só o que está incomodando, só o excesso de pele mesmo. Então, como eu falei, o plicoma ele é o resultado de algum inchaço naquela região do ânus, podendo ser várias coisas, desde as crises de hemorroidas, trombose hemorroidária, inchaço na região do ânus, gravidez que faz às vezes aumentar muito aquele tecido, as fissuras anais e até os pós-operatórios, né? Qualquer ferida na região do ânus, inclusive uma ferida para retirada de um plicoma, pode formar um novo plicoma. O plicoma é exatamente isso, é um resultado de um inchaço ali que depois que desincha fica uma pele mais flácida. E como tem muito pouco que a gente pode fazer para que aquela pele volte àquele estado normal dela de elasticidade, uma pele mais firme, aquilo tem uma tendência a ficar e em geral o tratamento vai ser cirúrgico. A cirurgia, em geral, é uma cirurgia simples, em alguns casos pode ser feita com anestesia local, mas dependendo do tamanho do plicoma pode ser necessário ou anestesia, né, ou sedação com anestesia local, ou até a raquianestesia, que
que é aquela anestesia nas costas, que vai anestesiar toda aquela região para fazer a ressecção ali. O resultado, em geral, é um resultado muito bom, mas, como eu falei, qualquer cirurgia na região do ânus pode vir a formar um novo plicoma. Então é um resultado imprevisível, né? Porque a cicatrização de cada pessoa é muito individual, mas em geral o resultado fica muito bom. Se formar um novo plicoma, em geral vai ser menor do que aquele plicoma que já existia na região. E como que pode ser essa retirada do plicoma? Existem várias técnicas. Como eu falei, é uma cirurgia a princípio pequena, pode ser feito com bisturi, com tesoura, com eletrocautério e pode ser usado o laser. Qual seria a vantagem do uso do laser? O laser ele tem um corte muito delicado, ele agride menos os tecidos, favorecendo uma recuperação mais tranquila, associada a menos dor e menos inchaço. Então isso pode ser usado para que tenha um resultado tanto estético, mas também funcional melhor, né, para não ficar resíduos ali na região, porque muitas vezes a pessoa que tem plicoma, a principal queixa dela nem é a questão estética, é a dificuldade de higiene e a umidade local. Fica aqueles resíduos ali, ou aquela umidade que fica dando irritação e coceira que não resolve. Aí uma vez que a gente tira, a gente resolve aquele problema. Então uma opção seria realmente a gente usar o laser para ter essa recuperação melhor. Mas todas as técnicas são adequadas, pode ser feito com o eletrocautério, usando com cuidado para não queimar muito os tecidos, para não causar inchaço. Pode ser feito, como eu falei, com bisturi ou com tesoura, com todo cuidado para não ter um sangramento no pós-operatório. Agora, gente, um comentário que eu já vi muitas vezes aqui no canal de pessoas que consultaram com um coloproctologista e o coloproctologista falou que não era indicado operar o plicoma. Gente, isso é uma coisa assim muito relativa. Para algumas pessoas, pequenos plicomas podem não incomodar em nada, ser visto como uma questão de estética, e para outras pessoas aquilo causar sintoma de desconforto, como eu falei, de coceira, de irritação na região do ânus, e tem também a questão estética, né? Para muita gente isso é importante. A indicação estética é relativa, depende quanto que aquilo afeta a qualidade de vida da pessoa. Agora, muitas vezes o médico pode contraindicar uma ressecção por achar que o plicoma é muito pequeno e que o resultado pode não ficar muito bom. Por quê? Uma vez que a gente tira um plicoma, que às vezes é muito pequeno, o inchaço causado pela cirurgia pode levar à formação de um novo plicoma, como eu falei. Então é isso que a gente tem que pesar, se é um plicoma que justifica a retirada ou não. Isso a gente tem que avaliar caso a caso. Não tem como a gente generalizar, falar, plicoma é sempre indicado operar ou não. Depende muito dos sintomas e do impacto na qualidade de vida. Então, muitas vezes quem vai indicar é o próprio paciente, mas o médico tem que ter esse papel, né, de informar e falar, olha, eu acho que o resultado vai ficar bom, não vai ficar, pode ser que o inchaço fique maior do que já tem, então tem que ser visto realmente como caso a caso. Outra pergunta que eu recebo muito aqui, né, se a cirurgia de plicoma dói. Isso depende muito. Se o plicoma for grande, vai ficar uma ressecção tecidual maior. Se for um plicoma pequeno, em geral menor, a recuperação vai ser mais tranquila. Em geral, se for realmente só um plicoma, né, só aquele excesso de pele, não é uma cirurgia dolorosa como a cirurgia de hemorroidas convencional, por exemplo. Outra pergunta que eu recebo muito é se dá ponto na cirurgia de plicoma. Isso depende, a gente tem que ver caso a caso também para ver o que vai ficar melhor em termos de resultado, no planejamento da cirurgia. Porque pode parecer que dá ponto é melhor, cicatriza mais rápido. Mas pensa o seguinte, olha uma coisa que pode acontecer. Uma vez que a gente dá ponto, a gente está fechando a pele ali com pontos aqui. O que pode acontecer? Se der um inchaço, vai elevar aquela pele. Enquanto que se a gente deixar uma ferida aberta, vai formando uma pele de baixo para cima e depois vai nivelar aquela pele e vai cicatrizar das bordas, levando a um resultado que pode ser até melhor do ponto de vista estético e na formação de novos plicomas. Então essa questão de deixar uma ferida aberta ou fechar depende muito e tem que ser visto caso a caso. Na hora que a gente está fazendo a cirurgia, a gente tem que ver se a aproximação de bordas vai ficar boa com ponto, se é melhor deixar uma ferida maior ali, mas que vai cicatrizar esteticamente melhor e um resultado funcional melhor. Então a gente tem que realmente ver caso a caso. Vocês estão notando, né, que tudo aqui eu estou falando que tem que ser caso a caso. Por quê? Os sintomas são variáveis, o tamanho do plicoma é variável, a expectativa no pós-operatório é variável e não existe uma indicação absoluta na cirurgia de plicoma. A gente tem que avaliar de acordo com a expectativa da pessoa e o grau de incômodo daquilo ali. E só mais duas perguntas para finalizar. Todo plicoma tem cura? Como eu falei, não, depende. Um plicoma muito pequeno, a gente operar, não estaria indicado. Então pode ser que a melhor solução seja conviver com aquilo ali. Porque uma vez operado pode formar um inchaço e formar um novo plicoma. E a outra pergunta foi, plicoma dói? Não, gente, o plicoma, como eu falei, ele é uma prega de pele, então ele não causa dor.
Mas o que pode estar associado ali? Uma fissura anal. E a fissura, uma vez que a pessoa vai ao banheiro, aquele corte abre e pode causar inchaço ali na região. Então pode dar a impressão de que o problema está sendo o plicoma. Na verdade, o problema é a fissura que causou o plicoma e que leva a esses inchaços da região. Então espero que tenha ficado claro, gente. Lembra de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e visita meu site. Lá no meu site toda semana eu estou postando textos esclarecendo assuntos, né, de saúde intestinal, de hemorroidas, plicomas e também as técnicas de tratamento que sejam menos invasivas. Muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo.